Informações chegando aqui no nosso canal. Barroso, sobre a anistia do 8/1, querem perdoar sem antes sequer condenar. O presidente da Suprema fez discurso em defesa do tribunal depois do homem promover explosão na Praça dos Poderes. Nesta quinta-feira, dia 14, o presidente do Supremo Tribunal Federal, STF, Luiz Roberto Barroso, criticou a tentativa de parlamentares da oposição de aprovar um projeto de lei de anistia para os presos do 8 de janeiro. Algumas pessoas foram da indignação à pena, procurando naturalizar o absurdo, disse Barroso durante a abertura de uma sessão plenária na Corte. Não veem que dão incentivo para que o mesmo tipo de comportamento ocorra outra vez? Querem perdoar sem antes sequer condenar. Barroso fez um discurso em defesa da instituição depois de um homem promover explosões perto do STF e morrer na sequência ao cometer suicídio. De acordo com o juiz do STF, não há lugar na democracia para quem pensa que violência é uma estratégia de ação. O presidente do STF sugeriu que o caso não é isolado e enumerou uma série de atos que, segundo ele, estão associados, como, por exemplo, os insultos que o ex-deputado Daniel Silveira proferiu contra ministros. O ministro Gilmar Mendes também discursou no início da sessão. Conforme o decano da corte, o caso não é isolado. Isso porque é uma série de fatos históricos recentes que se conectam para Mendes. Eles são frutos de uma ideologia rasteira que estaria desestabilizando as instituições. Para Gilmar Mendes, o ato está associado ao 8 de janeiro. O juiz do STF viu ainda a relação com a administração de Bolsonaro. O discurso de ódio, o fanatismo político e a indústria de desinformação foram largamente estimulados pelo governo anterior. Eu sei, meus queridos, que tem hora que a gente ouve alguns discursos, algumas situações e a gente estremece de raiva, tá bem? Mas eu tenho que trazer para você, né, aquilo que é notícia, o nosso jornalismo, e vou trazer as falas aí do Gilmar Mendes, ele que é ministro da Suprema Corte, tá bem? E as suas falas em relação aí ao que aconteceu e, infelizmente, né, sempre linkando com Bolsonaro. Eu falei aqui para vocês, olha, Bolsonaro, já eles vão dizer que é culpa do Bolsonaro. Já eles vão dizer que é culpa do Bolsonaro. Tá na tela. O ministro dormiu. Deixa eu atualizar aqui, acordar o ministro. Peraí. Acorda, ministro. Ministro. Ô, ministro. Ministro. Tá dormindo ainda, peraí. Ministro. Excelência. Fala baixinho, senão ele acorda brabo e me prende. Acordou. Tá bem? Vamos colocar o ministro aqui. O ministro estava dormindo. Tirou uma pestana aí rapidinho. Vai lá, ministro. A tentativa de um homem que veio a falecer atingir a corte com explosivos configuram mais um ataque às instituições democráticas de nosso país. Em redes sociais, ao que se diz, o cidadão atacava o Supremo e difundia teorias da conspiração contra autoridades, deixando claras as suas intenções. Como Vossa Excelência acaba de fazer, a reconstrução histórica dos últimos acontecimentos nacionais demonstra que o ocorrido na noite de ontem não é um fato, infelizmente, não é um fato isolado. Muito embora o extremismo e a intolerância tenham atingido o paroxismo em 8 de janeiro de 2023, a ideologia rasteira que inspirou a tentativa de golpe de Estado não surgiu subitamente. Pelo contrário, o discurso de ódio, o fanatismo político e a indústria de desinformação foram largamente estimulados no governo anterior. Fruto de um sectarismo infértil, o radicalismo político graçou nas eleições de 2018, em uma campanha caracterizada pela ampla utilização das redes sociais para a difusão de ódio, ataques pessoais e fake news.
Com o encerramento das eleições e a instalação de um novo governo em 2019, essa estratégia influenciou não apenas a comunicação oficial do Palácio, do Planalto, como também o discurso dos apoiadores, que radicalizaram o debate político mediante criminalização da oposição, desprezo à alteridade e ataques sistemáticos às instituições de controle que cerraram fileiras contra essas práticas, como a Justiça Eleitoral e a Suprema Corte. Símbolos e feriados nacionais foram sequestrados com objetivos eleitorais, a ponto de, em 2021, a comemoração do 7 de setembro ter sido utilizada para a realização de ameaças ao tribunal, como lembrou ontem o ministro Luiz Fux, a necessidade de enfrentamento que teve durante a sua presidência, incitando os cidadãos ao descumprimento de decisões judiciais. Não foram raras as manifestações públicas organizadas e fomentadas por apoiadores do ex-presidente da República para questionamento da confiabilidade das urnas eletrônicas e da justiça eleitoral. Um movimento que escalonou progressivamente, conforme as pesquisas de opinião apontavam chances concretas de vitória eleitoral do candidato de oposição. Em todas essas manifestações, eram explícitas as alusões a propostas de fechamento do Supremo e de intervenção das Forças Armadas para a deposição do governo eleito, estampadas em faixas, em discursos e em palavras de ordem. Nos últimos anos, foram diversos os atentados contra as instituições de Estado e os valores centrais da democracia, praticados pessoalmente por expoentes da extrema-direita ou por cidadãos, como de ontem, inspirados por essas lideranças. Tais eventos deixaram marcas indeléveis na história brasileira, projetando efeitos transversais em nosso sistema político e, como Vossa Excelência acaba de dizer, um triste e lamentável retrocesso. Tá, então, meus amores, para você que está ligado aqui comigo, onde você estiver, bem-vindos a bordo, obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência, tá aí, conforme a matéria, né, e o vídeo, a culpa sempre é do governo anterior, sempre é do Jair Messias Bolsonaro, tá bem? Sempre, 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 sempre. E o projeto de anistia, meus queridos, depois, tá bem, do que aconteceu, jogaram um balde de água fria, tá bem? Depois do incidente, aliados de Bolsonaro na Câmara falam em enterro da anistia 8/1. Parlamentares mostraram menos otimismo em razão de suicídio próximo ao STF, mas se dizem atentos a narrativas da esquerda. Pouco depois da polícia identificar o autor das explosões na Praça dos Três Poderes, nesta quarta-feira, dia 13, parlamentares aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro, do PL, admitiram dificuldades para fazer avançar o projeto de lei da PL da anistia. O projeto tem como proposta promover a liberdade de diversas pessoas que se envolveram no 8 de janeiro de 23, nas manifestações contra a posse de Lula como presidente da República. Muitas dessas pessoas seguem presas mesmo sem cumprimento por parte da Justiça do devido processo legal, conforme dizem especialistas. O deputado Gustavo Gaia, do PL, disse que a iniciativa do PL seria enterrada. Agora vão enterrar a anistia publicamente. Desde o incidente, a direita desenvolve uma força-tarefa para reforçar a ideia que a ocorrência foi apenas um ato isolado. O receio é que a esquerda e a mídia apoiem o governo federal e usem o incidente como propaganda política para prejudicar a imagem da direita e principalmente a imagem de Jair Bolsonaro. O triste e lamentável episódio que ocorreu hoje na Praça dos Três Poderes deixa muito evidente que é um fato isolado de uma pessoa que claramente sofria transtornos de ordem mental. Nada tem correlação com a direita ou as vítimas do 8/1. Foi o que escreveu aí o deputado Rodrigo Valadares, do União Brasil do Ceará.
O parlamentar é o relator da PL da anistia. O ex-presidente Bolsonaro, por sua vez, chamou o suicida tio França de maluco e que não tem a menor ideia sobre quem ele era. Seu assessor indireto, Fábio Van Garten, postou discurso semelhante no Twitter. E nesta quinta-feira, dia 14, o ministro do Supremo Tribunal Federal, STF, Alexandre de Moraes, disse que as explosões resultam de ódio político no país. Assim, aproveitou o momento para reforçar a contrariedade à PL da anistia. Conforme o ministro, a pacificação é necessária, mas isso não significa perdoar os criminosos. O que ocorreu ontem não é um fato isolado do contexto, queira Deus que seja, mas é um contexto de que o famoso gabinete do ódio começou a destilar discurso de ódio contra as instituições, contra o Supremo Tribunal Federal e principalmente o discurso do Alexandre de Moraes. Ele vai de encontro, né? Ele é o mesmo do Barroso, ele é o mesmo do Gilmar Mendes. Meus queridos, existe uma música do Racionais que diz assim: é a brecha que o sistema queria. E exatamente é a brecha que o sistema queria para se levantarem ou reforçarem as suas contrariedades à PEC da anistia. Tá? Infelizmente, qualquer manifestação que dê errado, qualquer ato como este, que a gente está considerando como um ato isolado, como um ato de suicídio, segundo Alexandre de Moraes, não foi um suicídio, que a pessoa tentou entrar na Suprema Corte, mas a polícia impediu e, para não ser preso, ele cometeu o suicídio. Tá? Isso é o que diz o Alexandre de Moraes. Eu vi as imagens, tá bem? Eu vi as imagens, não me pareceu ser algo desse tipo. Eu não vi em nenhum momento o cidadão tentando adentrar o Supremo. Pelo menos na imagem que circula aí nas redes sociais, a gente vê ele ateando bombas e mais bombas, e depois ele acaba se deitando sobre uma e acabou se machucando. Bombas caseiras, bombas, né, de baixo calibre, aí, se é assim a expressão, fogos de artifício, tá bem? Fogos de artifício, enfim, né? Pra mim é um maluco querendo chamar a atenção. O cara tava recém-separado da mulher e tentando, segundo ele, eu vou matar o Alexandre de Moraes, vou pegar o Alexandre de Moraes. Pelo amor de Deus, gente, aquilo é um maluco, entende? Com fogos de artifício, explosivo, caseiro, entende? E, meus queridos, é notório, né, que abriu a brecha que o sistema queria. É claro, já a poeira dá uma baixada, tá bem? Já a poeira dá uma baixada e as discussões, tá bem, começam a valer. Vocês se lembram que todo mundo criticou o Bolsonaro, todo mundo criticou aí os parlamentares, porque foi retirado aí de votação a PL da anistia? Olha aí, parece que Deus estava já direcionando o caminho aí dessas pessoas, né? Eu fui contra, pelo menos é uma matéria que surgiu mais pro fim da tarde, não, foi durante o dia, enfim, nos primeiros momentos ali que as primeiras informações foram chegando, me deixou revoltado. É fato que a gente fica revoltado com isso, tá bem? Mas você imagina uma matéria dessa tendo que ir para o Congresso Nacional, para o plenário, onde são 513 deputados, em meio a esse incidente. Imagina que a PEC tenha caminhado, muita gente ficou revoltada, muita gente, agora por conta da política, a PEC vai ficar para depois, Eu até falei isso, mas depois que eu ouvi o Bolsonaro ao longo do dia, ouvi aí as nossas autoridades da direita, né, a gente deu um passo atrás e entendeu
não é? Que aquela comissão especial para discutir isso é importante, vai ganhar, vai se levar mais dias, mas pelo menos vai conseguir discutir essa PL, né? Para poder dar anistia aí aos envolvidos no 8/1, tá bem? Eu até concordo que essa PL deveria tratar apenas do 8/1. Se algum maluco ir lá agora e que jogar pedra no Supremo e algum maluco querer fazer qualquer barbaridade, que não deveria ser incluído, né? Para não manchar a PEC, tá bem? Porque senão, né, vai ter PEC, vai ter anistia, eu vou fazer o que eu quero. Entendeu? Não, vou tocar o terror. Inclusive para manchar o nome da direita, tá bem? E meus queridos, ficar de olho também. Eu não sou nenhum lunático aqui não, mas, para essa turma agora, né, para criar movimentozinhos aí, para manchar a direita, entendeu? Para prejudicar a PEC da anistia, né, a PL da anistia, perdão, para prejudicar a anistia, pessoas tomarem atitudes aí, entendeu? Para mim essas pessoas não deveriam entrar, pelo menos nessa agora. Se houver aí um quebra-quebra, qualquer coisa, que outros parlamentares daqui 1 ano, 2 anos, trate disso, de anistia para esse povo. A anistia agora tem que ser para os 8/1, para não incentivar ninguém para a rua fazer baderna, tá bem? Para não incentivar ninguém que chega ali na porta do Supremo e de repente atira fogos, atira pedra, seja o que for, e que mesmo que não tire a sua vida, não vai ter anistia. Eu não defendo anistia para esse tipo de gente, até porque agora o que pode aparecer de gente querendo provocar ataques às instituições para poder prejudicar a direita, tá bem? Para poder prejudicar até a própria anistia, os deputados têm que começar a denunciar isso, os senadores começar a ficar de olho, porque podem surgir grupos radicais aí para prejudicar o projeto de lei aí da anistia. Podem aparecer uns malucos aí para fazer besteira, para isso refletir. E aí prejudicar. Do mesmo jeito agora que esse movimento que culminou com a morte desse cidadão, com o suicídio dele, pode dar uma atrapalhada. Inclusive, a respeito disso, nosso querido senador Cleitinho, tá bem? Deu uma entrevista e comentou a respeito. A gente vai reagir a esse vídeo, tá bem? Segundo ele, há um acordo para que os presos do 8/1 sejam anistiados, mas que agora tem dúvidas se esse acordo será cumprido. Há um acordo para que isso de fato seja aprovado, que envolva a presidência da casa, mas com esse fato não sei como fica, tá? Vocês sabem muito bem que Bolsonaro foi fazer lobby, fazer reuniões, visitas, tá bem? Você sabe muito bem, para os presidentes de partidos, os líderes da casa, tanto no Senado como na Câmara, os líderes das casas, tá? Eles têm trabalhado muito por isso, tá bem? Tem trabalhado muito por isso, tá? Estou só processando o vídeo aqui. Vamos lá então. O Nicolas agora que dormiu. Agora quem dormiu fica lá, foi o ministro, agora dormiu o Nicolas. Acordou. Acordou, deputado? Então vamos falar, deputado. Vamos reagir então, meus amores, a esse vídeo aqui, que já está na tela, a gente mostra para você que se liga aqui no nosso canal. Vamos ouvir aí, então, as falas do deputado federal por Minas Gerais, do PL, Nicolas Ferreira. São de discutir isso nesse momento. O que eu sinto, Renato, é o seguinte, pelo que eu ouvi, foi feito um acordo, né? Foi feito um acordo para que isso seja aprovado. Tem algo que, pelo menos, eu acredito que ainda vale na política e na vida, que chama-se palavra. Acordo tem que ser cumprido. Independentemente... Existe um acordo, então? Fale mais disso. Não, pois até o limite que eu posso dizer é que de fato, e saiu isso aí também, de que há um acordo, né, para que isso de fato seja aprovado. Isso envolve a eleição para a presidência das casas? Claro. A gente pensa... Pessoal, vocês sabem muito bem que tem esse acordo, né? Tem esse acordo, tá bem? Ele não... O Nicolas, né, para mim, ele expôs bastante o assunto, não é? Você vê que
Bolsonaro e outros líderes falaram um pouco a respeito disso, não esbravejaram, né? Olha, tem um acordo, nós vamos apoiar esse ou aquele em troca da anistia. Né? Eu até lembro quando perguntaram pro Bolsonaro, o que é que foi conversado? Vocês conversaram isso, conversaram aquilo? O Bolsonaro falou, é um namoro. E no namoro a gente conversa sobre tudo. Então foi conversado sobre tudo, o próprio Bolsonaro disse. Vamos lá. Percebe aí, tanto pelas manchetes quanto nas conversas, de que de fato, tanto o PT quanto também, né, o PL, a anistia é algo caro, né, para todos nós. Né? No caso da esquerda, é para não ter anistia. No nosso caso, de fato, para que essas pessoas cumpram a devida pena e não pena desproporcional, porque eu acredito que isso é de fato justiça. Então, eu inclusive dei um discurso recentemente sobre isso, de que não sou contrário a esse apoio à presidência da Câmara quando se tem um acordo, porque vidas de pessoas estão em jogo. Eu não seria irresponsável nisso, mas esse acordo tem que ser cumprido. E com esse fato novo, de fato, não sei como fica esse acordo, mas espero que as pessoas tenham plena consciência de que há pessoas, agora nesse instante, pais órfãos, né, de filhos vivos, pessoas que estão literalmente com penas desproporcionais, de forma injusta, cumprindo uma pena por conta de revanchismo jurídico e político por parte do ministro, que todos nós sabemos qual, que é o Alexandre de Moraes, que muitos inclusive têm medo de falar dele. É inacreditável como a nossa democracia caminha a passos largos a uma ditadura. Algumas manifestações por parte... Muito bem, o vídeo terminou antes do combinado, não é isso? Terminou antes do combinado. Tá bem, achei que tinha mais aí, mas tá certo, né? Foi uma entrevista que o Nicolas deu aí ao canal Brasil Paralelo. Depois vocês assistem a entrevista completa, tá bem? Vale a pena aí, conteúdo de qualidade do Brasil Paralelo. Para você que está acompanhando o nosso canal aqui, não se esqueça de ajudar o nosso programa, não se esqueça de colaborar com a gente, tá bem? De colaborar com a gente e ajudar aqui o trampo do canal do Gordinho. Sabe quem foi pra cima? Pra gente até fechar esse assunto, quem foi pra cima? O pastor Silas Malafaia. Botou pra quebrar em cima do Big Alex. Tá na tela aqui o vídeo. Eu vou destacar pra você que está nos acompanhando. Vamos lá. Povo abençoado do Brasil, eu não vou deixar passar o ditador da toga Alexandre de Moraes com uma narrativa para tentar tirar proveito, para jogar uma cortina de fumaça nos seus atos ilegais, injustos, sobre a questão do homem com problemas mentais e emocionais que explodiu bombas em Brasília. Eu repudio de cara qualquer baderna, qualquer perseguição, qualquer quebra-quebra, seja da direita ou da esquerda, ou de quem quer que seja. Mas vamos lá. Ele monta a seguinte narrativa. Olha a narrativa de Alexandre de Moraes. O homem-bomba na Praça dos Três Poderes é fruto do discurso de ódio. É a narrativa que a esquerda usa e que ele usa também. E a anistia vai gerar mais agressividade. Se o senhor tem direito de mostrar e de falar isso, eu tenho o direito de dizer isso aqui. Não é seu discurso de ódio. Suas atitudes de ódio, de perseguição política, vão gerar mais agressividade. Vamos aos fatos para avivar a mente do povo brasileiro. Em 2014, 15 mil camaradas do MST, o puxadinho do PT, tentou invadir o STF. 30 policiais feridos, 8 em estado grave. Muitos dos ministros do STF de hoje estavam lá. Ninguém chamou esses caras de golpistas, terroristas ou subversivos. Foram chamados de manifestantes. Vem o pior. 2017, 35 mil sindicalistas, o puxadinho do PT, realizaram quebra-quebra em Brasília. Quebraram ministérios, tacaram fogo no Ministério da Agricultura. Foram chamados de manifestantes. Nenhum ministro do STF chamou de golpista. Ninguém foi preso. Ninguém foi condenado. Agora vamos para 8 de janeiro. Os baderneiros fizeram quebra-quebra em Brasília. Deixaram de ser chamados manifestantes e passaram a ser chamados de golpistas e terroristas. Uma verdadeira perseguição política promovida por Alexandre de Moraes com o objetivo de atingir Bolsonaro. Então eu tenho 2 desafios. O primeiro,
O senhor Flávio Dino, que era ministro da Justiça. 200 câmeras em Brasília. Cadê os vídeos? Cadê os vídeos para sabermos quem é quem na história? Foram apagados ou entregues a Alexandre de Moraes? Cadê? Nunca vieram à tona. Agora, gente, isso é uma afronta à nossa inteligência. O chefe do GSI de Lula, General Gonçalves, dando água a pseudos golpistas. Não, é inacreditável. E conversando no palácio. Golpistas, donas de casa, faxineiras, golpistas que não usaram metralhadora nem bomba e condenados a mais de 14 anos de cadeia. Quem tem trazido instabilidade e acirrado ânimos são as injustiças do ditador da toga Alexandre de Moraes. E eu provo que ele rasga sucessivamente a Constituição. Ele preside um inquérito imoral e ilegal das fake news, porque não tem a participação do Ministério Público, que é obrigado. Ele rasga o artigo 129, ele rasga vários artigos da cláusula pétrea da Constituição, que é o artigo 5º, eu não vou nem citar aqui o inciso 4, o inciso 16º, e cito o inciso 55, o duplo grau de jurisdição, que todo brasileiro tem direito a recorrer a instâncias. Sabe o que é que eles fizeram? Chamaram essa gente de baderneira, de golpistas e subversivos para serem julgados no STF e não terem direito a recorrer a outra instância. Isso é uma vergonha. O senhor Alexandre de Moraes rasga o artigo 53, prende deputado e cerceia a rede de parlamentares. O senhor Alexandre de Moraes rasga o artigo 220, parágrafo 2º, e estabelece a censura. Rasga, novamente digo, o artigo 53 e o 102 e coloca a gente comum do povo para ser julgada no STF, que não tem foro lá. Isso é um absurdo, isso é uma vergonha. E mais, ele se diz vítima de um complô desses pseudos golpistas para matá-lo. Então o senhor está em suspeição. O senhor não pode presidir esses inquéritos. Isso é uma vergonha, é uma aberração jurídica. Isso sim provoca ódio, essas injustiças, e nem por isso nós podemos apoiar qualquer baderna, ou qualquer quebra-quebra, ou qualquer atentado contra a autoridade. Essa é a verdade. O senhor não tem moral para tentar tirar proveito de algo onde o senhor é participante e promotor de verdadeiras injustiças. Deus tenha misericórdia do Brasil, abençoe você e sua família. Muito bem, gente. Tá aí, meus queridos, né? É inaceitável o que está acontecendo. Tá bem? É aquilo que eu falei, é a brecha que o sistema queria. É a brecha para jogar isso nas costas da direita, para jogar isso e tentar barrar a anistia. Você me falar que ministro A, ministro B querem anistia, você é muito inocente, tá bem? Você é muito inocente. Ninguém, não é? Ninguém quer condenar as pessoas e vir uma lei que esteja acima dele e dê liberdade para essas pessoas. Ninguém quer, tá bem? Ninguém quer isso, tá? Ninguém, que eu diga assim, que ocupa uma posição de juiz, tá? Não quer que a lei mude ou que venha uma nova lei e coloque em liberdade aquela pessoa que ele condenou. Nenhum juiz quer isso, tá? Então é fato que é só mais uma brecha, assim como pode ou não surgirem novas brechas daqui para frente. Espero eu, tá bem? Que não aconteça isso. Mais uma vez, eu devo lembrar aos senhores que a anistia ia passar na CCJ no dia que ia ser votada. O presidente da Câmara tirou da CCJ e criou uma comissão especial de trabalho para trabalhar apenas com apenas com essa anistia. Muitos ficaram revoltados, lembrando que quando passa na CCJ, vai para o plenário. Tá bem? Então, muito provavelmente, teria passado na CCJ, isso deve ter uns 20 dias, e já estaríamos discutindo isso no Congresso Nacional, aonde depende do voto de 513. São 513 cabeças pensantes, cabeças errantes. A maioria delas segue, né, uma liderança, segue alguns acordos, mas são seres humanos. E você imagina esses deputados agora sendo impactados
com esta notícia, com o apelo de todo mundo da esquerda fazendo clamor aí contra a anistia. Parece que Deus já tinha, de uma certa forma, né, foi uma providência de Deus aí, tá? Deus sabia o que estava por vir pela frente. Nesse canal tem sempre um boletim informativo para você. Eu peço para você, por favor, não fique esperando você receber notificação das nossas lives. Venha no canal, tem vídeos curtos, você vai assistir um, assiste outro, assiste uma live, assiste outra live. Se puder deixar rolando aí no seu computador durante a noite ou no celular durante a noite, baixa o volume e deixa aí as nossas lives rodando. Você ajuda aqui gerando views para esse canal. Também é importante demais a gente ter views, isso ajuda, né? Ajuda o algoritmo vê que você gosta, porque você está passando mais tempo aqui no canal e isso ajuda lá na frente no nosso resultado final. Você quer colaborar com o nosso programa? Tem um Pix aqui maravilhoso para você ajudar o canal do Gordinho. Qualquer valor será muito bem-vindo. A gente precisa da sua ajuda aqui no nosso canal.